diretamente ao tema. Eu preparei alguns slides aqui. Eu vou tentar passar para os slides, fazer um efeito técnico aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Vamos lá. Eu tenho que vir para cá, para os slides. Muito bem. E vamos fazer a transição aqui. Tá legal? Ficou bom? Deixa eu ver se ficou bom antes de mais nada. Tá bom? Tá funcionando? Os slides? Vamos lá, eu acho que sim. Então, gente, hoje a gente tinha combinado de falar de genética e oncologia. Para que serve genética, como a gente usa esses dados em oncologia e como isso tem mudado o que a gente faz na nossa prática médica, né? Então, para falar de genética, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é da célula, né? Então, a gente tem que entender que a doença, o câncer, ele vem de uma célula que está defeituosa. Eu deixo ficar mais pro lado de cá. Acertou agora? Tá bom? Acho que sim. Vamos lá. Então, a gente tem que entender que o câncer é uma doença que vem de uma célula, tá? É uma célula que está doente e aquela célula se multiplica de maneira desordenada, invadindo os tecidos onde ela não deveria estar, né? Invadindo regiões do corpo onde ela não deveria estar, tá? Por isso que é o nome câncer, né? Daí que vem o nome antigo, que vem da Grécia Antiga, que o câncer, naquele momento, eles não tinham microscópio, não tinham nada para avaliar, eles achavam que o câncer se parecia com um caranguejo mesmo, que saía do lugar de origem dele e jogava as patas em órgãos à distância, né? Tinha essa característica. Por isso que o nome câncer foi inventado lá na Grécia Antiga. Então, mas o câncer a gente sabe hoje que vem de uma célula, tá? E a célula, essa aqui é uma figura mais detalhada, como se a gente estivesse cortando a célula e observando ela por dentro. Ela contém basicamente dois compartimentos, né? Eu vou botar aqui o mouse em cima. Ó. Esse compartimento aqui é o núcleo, onde está a informação genética, onde estão todas as informações que a gente precisa para fazer um ser humano ou qualquer animal do mundo. Ele tem esse núcleo, ou pelo menos esse material genético. Nem todos os animais têm núcleo, né? A bactéria não tem núcleo, tem só material genético. E o resto da célula é uma grande máquina que funciona para executar as funções do núcleo, né? O câncer vem de um desbalanço, de uma ordem errada do núcleo para a célula. A célula informa de maneira equivocada, o núcleo informa de maneira equivocada o que a célula tem que fazer, né? E é por conta de ter esse material genético tão diverso que a gente tem todas essas espécies de animais e plantas no mundo, né? Todo mundo, todos os bichos, todas as plantas têm material genético. E esse material genético, a forma como você lê, o que você compõe, é como mal comparado como se você estivesse escrevendo um livro. Você pode escrever qualquer livro com aquele alfabeto. E aí o livro da vida é isso, né? Qualquer animal, planta, vem do código genético aí, de como você escreve aquele material genético, né? Esse aqui é uma representação do DNA, né? Que é essa linha, é onde estão as informações genéticas. Todos os seres vivos têm DNA, ou RNA, né? Mas enfim, a maior parte tem DNA, e o DNA é onde está contida a informação para fazer o nosso corpo, né? Essa aqui é uma representação só para mostrar que ele fica no núcleo condensado, aí provavelmente as pessoas já viram isso aqui. Ouviu falar, o cromossomo, no cromossomo 21, que está com defeito na pessoa que tem síndrome de Down, né? Tem vários defeitos cromossomiais que a gente conhece. O cromossomo nada é que o condensamento do DNA, como se fosse uma linha e aí ele condensa e vira uma espécie de novelo. Então o novelo é o cromossomo e quando você desenrola ele, ele é o DNA, né? Que é onde está a informação genética. Ele fica nessa forma condensada quando o corpo não está lendo nada, então ele fica fechado. Quando você vai ler, ele abre, né? E aí você consegue ler aquela parte que te interessa, né? E o gene, o que é o gene? É um pedacinho do DNA que codifica uma informação. Mal comparando, se a gente comparar o DNA com um livro de instruções, o gene é uma página que te diz, olha, aqui está a instrução para fazer X, tá? Para fazer qualquer coisa que a célula precisa fazer. Digamos que a célula precisa fazer insulina. Abre na página da insulina, copia o gene da insulina e fabrica aquilo no núcleo, né? Então tem vários tipos desses genes. E os genes, a combinação deles, que dão essas características que a gente tem em cada um, né? Diferentes uns dos outros, né? Uma bem nítida é a cor dos olhos. Também é uma característica regida pelos genes. Genes diferentes em pessoas diferentes vão dar características do olho, de cor do olho diferente, né? E tem outras características que a gente não vê muito facilmente, que são as características, por exemplo, do grupo sanguíneo, né? A gente não consegue ver, né? O grupo sanguíneo a gente não consegue observar, obviamente, com o olho, mas com teste de laboratório a gente consegue visualizar que são grupos diferentes, né? E essas características, elas são diferentes de pessoas diferentes. E essa é uma representação da leitura do gene como um todo, né? O ser humano a gente estima que tenha entre 20 mil e 30 mil genes, todos eles fazendo todas as funções que o corpo humano precisa, tá? Então aqui só uma figura mostrando que o DNA ele é copiado numa figura um pouco menor aqui,
que é o RNA, que é só a página, e aí aquilo ali é copiado depois, é lido lá na célula como uma proteína e tal. E qual é o problema do... Vamos pular isso aqui. Isso aqui é um anticorpo, por exemplo, que é uma estrutura que é feita dessa maneira. Essa é uma insulina, que é uma estrutura que é feita também dessa maneira. Tá? E isso aqui é a hemoglobina, que é aquela estrutura do sangue que carrega o oxigênio, que também é feita dessa mesma maneira. Tá? E qual o problema do câncer? O câncer ele tem genes que estão defeituosos. Então esses genes que estão defeituosos, o que eles fazem com a célula cancerígena? Primeira coisa, ou eles estimulam a célula a crescer de maneira desordenada, a célula cresce mais do que ela deveria, e aí invade os tecidos em volta e pode ir à distância, causando problemas, ou ela impede a célula de entrar em o que a gente chama de apoptose, que é a morte celular programada. Né? Qualquer célula doente do corpo humano entra em apoptose, ela se mata em prol das outras que estão ali em volta. Né? E ao mesmo tempo que ela se mata, ela avisa, estou com defeito, você que está ao meu lado cresça para ocupar meu espaço. Isso é um processo normal no ser humano e o câncer, quando tem esse defeito, né? Ele não consegue entrar em morte celular programada e ele cresce rapidamente por conta de um defeito genético, um erro que ele adquiriu no seu DNA. Tá? Hoje isso aqui é o que é? Um sequenciador, né? Uma máquina que a gente tem em vários laboratórios hoje, que nos permite ler o material genético. A gente consegue hoje a um custo, que não é um custo baixo, mas também não é uma coisa extremamente impossível como era no passado, hoje a gente consegue ler todo o material genético, né, da pessoa. E aquilo serve para várias coisas em oncologia. Eu acho que o caso mais emblemático é o caso da Angelina Jolie. Né? Todo mundo já deve ter visto que ela fez a cirurgia para a retirada das duas mamas, uma coisa antes de ter qualquer doença, ela retirou a mama e ficou uma discussão, precisava tirar, não precisava e tal. Então, o que motivou isso? Né? Na família da Angelina Jolie, tinham 4 pessoas que tiveram câncer de mama e ovário, e acho que quase todas elas morreram dessas doenças. Isso chama muito a atenção da gente para uma doença genética, um gene que veio errado da sua família, uma doença que foi passada de pai para filho, né, ou de mãe para filha. E a Angelina Jolie fez um sequenciamento do DNA. Ela pegou é um teste que se faz até com saliva, né? Você tira as células da boca e lê aquelas células, essa máquina lê aquelas células como um todo o DNA. E ele identificou que na família dela e nela existia um gene que chama de BRCA, que é um gene responsável por correções de erro do DNA, e nela esse gene estava mutado, estava danificado. Ela não consegue, né, corrigir os erros do DNA que acontecem ao acaso. Né? Isso é uma coisa herdada da mãe dela ou do pai dela. E a chance dela ter câncer ao longo da vida era 80%, tá? Câncer de mama. Então hoje a gente recomenda para quem tem essa mutação que se faça esse tipo de cirurgia. Né? É uma coisa comum? Não, é uma coisa extremamente rara. Tá? Se a gente pegar todo mundo da população em geral, a gente vai ver que 0,025% das pessoas tem esse gene danificado, então não compensa todo mundo ficar fazendo. Né? Só compensa se for um caso tipo dela, que a gente consegue verificar que existe uma história grande na família dela de genes, de pessoas que tiveram doenças genéticas ou doenças oncológicas. E aí vale a pena que os descendentes dessas pessoas façam esse tipo de teste genético. Existe só esse teste genético, ou só essa deficiência, só essa dificuldade de correção do DNA que pode ser herdada de pai para filho ou de mãe para filha? Na realidade não, né? Existe uma série de outras enzimas, em geral são enzimas que corrigem o DNA, né? Máquinas que corrigem os erros do DNA que podem passar de pai para filho, né? Uma delas é a P53, que dá síndrome de Li-Fraumeni, então a gente vê famílias que têm vários tipos de câncer diferentes, linfoma, leucemia, sarcomas, outros tipos quaisquer, câncer de mama, câncer de cólon, a gente pode ver. Existe uma deficiência também que a gente chama de doença de Lynch, que ele tem uma deficiência de uma enzima que chama mismatch repair, tá? E aí a gente vê uma incidência maior de câncer de intestino nessas famílias, tá? Mas isso são coisas raras, tá, gente? A gente fica sempre pensando assim, o câncer veio por conta de uma doença genética que eu herdei da minha mãe ou do meu pai. Na realidade, não, tá? Só 5 a 10% das pessoas que têm câncer têm algum erro genético que veio do pai ou da mãe. A maior parte das vezes, esses erros no DNA são adquiridos ao longo da vida, né? A gente está aqui se expondo a sol, radiação, agrotóxico, fumaça, poluição, e essas coisas ao longo da vida podem gerar defeitos no seu DNA, que aí podem culminar lá para frente com um câncer à medida que eles forem se acumulando, né? O exemplo clássico disso é o cigarro, né? O cigarro, cada vez que a pessoa fuma, ela vai acumulando defeitos no DNA, porque o cigarro vai agredindo o pulmão, e ao longo da vida aquela pessoa tem uma chance alta de desenvolver câncer de pulmão, porque os erros do DNA vão se acumulando ao longo do tempo, tá? Então essa é a forma mais comum de câncer, que a gente chama de esporádico, né? São 90% dos casos, só 10%
são esses erros que vêm da família, né? E aqui, como eu falei, eu dei um exemplo aqui, essa figura é um pouco complicada, né? São cânceres de pulmão. Então vamos imaginar aqui, ó, que esse grupo de cima são o total das pessoas que têm câncer de pulmão. Né? Desses total de pessoas, 70% teriam um tipo que a gente chama de adenocarcinoma. E quando você tem adenocarcinoma, compensa você fazer uma leitura genética completa daquele tumor, porque boa parte daqueles tumores adquirem erros que a gente conhece no DNA, erros específicos. Então, por exemplo, o Carras, o EGFR, ALK, ROS, BRAF, tem um monte deles que a gente já conhece. E para cada erro específico do DNA desse câncer de pulmão, a gente vai usar um remédio diferente que ataca especificamente aquele erro. Então, essa é uma fronteira de desenvolvimento de novos medicamentos que estão cada vez mais eficientes e cada vez mais toleráveis, né? Com menos efeitos colaterais. Outro caso que a gente vê bastante também, erros do DNA adquiridos que a gente consegue ler, é o melanoma. Isso aí é um câncer de pele, daquela pinta escura da pele. A gente vê que em torno de 50% dessas pessoas existe uma mutação que a gente chama de BRAF, e essa mutação ela confere essa agressividade para a doença. Então hoje tem remédios que bloqueiam essa mutação e controlam por um tempo prolongado a doença. Tem tantos bloqueadores do RAF quanto do MEK, um detalhe da característica genética, mas a gente, identificando esse erro no DNA, consegue explorar. Tá? E em cânceres cerebrais também a gente consegue ver várias coisas, como um P19Q, ADH, MGMT, são vários tipos de mutações que nos dizem que se a doença é rápida ou lenta, se a gente precisa de medicamentos agora, pode esperar. Então a gente entendendo essa genética, esses erros que acontecem no DNA, a gente consegue melhorar muito o tratamento, tá? A última aplicação disso é uma coisa um pouco mais complexa. Eu mostro esse slide aqui, até os residentes ficam meio confusos quando a gente vê isso. Mas isso aqui o que significa? Na realidade, isso são várias pessoas, a gente está vendo o material genético de várias pessoas e como que o material está sendo expresso, né? O que a célula está fazendo. Em outras palavras, a gente não está só olhando a cara dela, a gente está olhando o que a célula está fazendo. E a partir dessa observação, a gente consegue dizer, é um câncer que cresce rápido, é um câncer que cresce devagar, é um câncer que responde à quimioterapia, é um câncer que não adianta fazer quimio, só adianta fazer hormônio. Então a maior aplicação disso hoje para tumores sólidos é em câncer de mama. A gente consegue, tem dois testes principais hoje, né, que são o MamaPrint, que é esse teste que eu estou mostrando aqui, e o Oncotype. Existem outros, o Prosigna também, que você tira aquele tumor, depois da cirurgia, observa em um microscópio, faz esse tipo de análise, e a análise vai te dizer, esse é um tumor que cresce rápido, precisa fazer químio. Esse é um tumor que cresce devagar, não precisa fazer químio. Tá? É basicamente isso. Não é tão simples assim, existe uma série de discussões, mas é basicamente essa a ideia. A gente quer olhar o comportamento do tumor através dos genes e dizer, é um tumor que precisa de fazer tratamentos adicionais, não precisa fazer tratamentos adicionais, porque é um tumor que cresce mais lentamente. Tá? É o mesmo teste aqui, esse aqui é o Oncotype. Tá? E era basicamente isso que eu tinha para mostrar aqui. Vamos voltar agora aqui no Camera One aqui, ó. Muito bem, vou voltar aqui para o meio. Então, o pessoal que está acompanhando aí pelo Instagram não deu para mostrar para vocês, porque são slides, então só consigo mostrar aqui pelo Facebook, né? Mas eu acho que deu para entender, ter uma ideia geral do como que a gente está usando agora esses testes genéticos em oncologia, né? Então, gente, posto isso, eu imagino que tenham bastante perguntas já. Vamos lá dar uma olhada no que o pessoal tá querendo saber aqui desses testes genéticos. Deixa eu ver aqui o que já rolou. Olha, rapaz, tem um monte de perguntas aqui. O pessoal lá da pós-graduação estava reclamando que eu fico olhando de lado assim, ó, durante as perguntas. É porque a tela do computador está aqui, gente. Eu não tenho uma mesa aqui na frente, né? Então eu vou ficar olhando de lado na hora da pergunta, mas na hora da resposta eu olho de frente de novo para vocês. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui no que está rolando. Vamos primeiro tem várias perguntas genéricas que não tem a ver com o que a gente conversou agora, mas a gente vai falar mais pra frente. Vamos entrar no tópico aqui do que a gente estava conversando, que é genética em oncologia. Muito bem. Então tem uma pergunta aqui interessante de Sueli Ronaldo. Tenho a impressão que é do Facebook, tá? Então, paciente de mama com câncer de mama triplo negativo. A ANS obriga a autorização de exames genéticos, sequenciamento BRCA1 e 2, e se negativos do MLPA, do BRCA1 e 2. Vamos ter uma ideia assim, o que é esse exame do BRCA? O exame do BRCA é aquilo da Angelina Jolie, né? A família dela
teve muitos casos de câncer de mama, então foi solicitado, por conta da suspeição de ter um gene danificado, foi suspeitado do BRCA, foi feito o BRCA, ela sabia que a mãe dela tinha um BRCA mutado, então ela tinha que fazer o teste porque ela tinha uma chance maior de ter BRCA, 50% de chance, né? Porque um gene vem da tua mãe, um gene vem do seu pai, né? É assim que vem a herança genética. Se a mãe tem, ela pode passar um dos dois genes que ela tem. Então, 50% de chance, tá? Quando que a gente desconfia desse gene na vida real? Bom, essa é uma situação, tá? Quando você sabe que na tua família tem uma história forte de câncer de mama ou que existe alguém que já tem o BRCA comprovado. Qual a segunda situação que a gente tem que ficar atento? Câncer de ovário. Qualquer pessoa que tem câncer de ovário tem que fazer o teste do BRCA, tá? Porque está bastante relacionado ao câncer de ovário com o BRCA mutado. E em câncer de mama, a gente faz em algumas situações. Primeiro, quando a pessoa está jovem, ou seja, câncer de mama abaixo de 50 anos. Não que pessoas com mais de 50 anos não possam ser jovens ou ser joviais, mas assim, a chance maior é quando você é mais novo, né? Porque aquele gene veio da sua família. Então, quanto você já está exposto àquele risco desde criança, né? Não foi adquirido ao longo da vida. Tá? Então, câncer abaixo de 50 anos, em particular quando é triplo negativo, tá? Existe uma série de outros critérios que são critérios menores que a gente vai ter que sempre dar uma olhadinha nos guidelines para te dizer. Mas são basicamente esses três. Você já tem alguém na família que tem um BRCA comprovado. 2, câncer de mama em idade jovem, abaixo de 50 anos, tá? Em particular triplo negativo, que é um pouco mais relacionado a BRCA. E câncer de ovário, quem teve câncer de ovário, tá? Então, boa pergunta, Sueli, obrigado aí por essa oportunidade de conversar sobre isso. Temos uma pergunta um pouco genérica aqui, da Sandra Anacleto, mas é uma pergunta que vem sempre, então é importante essa pergunta, né? Quem já teve câncer sempre volta ao câncer? Isso é falso, na realidade. A maior parte das pessoas hoje, se a gente dispor de todos os testes, todas as cirurgias, todos os tratamentos, a maior parte das pessoas vai ficar curada. Tá? Hoje, se a gente tivesse todos os recursos disponíveis na mão, a gente ia curar 60% das pessoas. Tá? 6 em cada 10 iam ficar curados e a doença não iria voltar. É lógico que a gente está botando todo mundo no mesmo saco, assim, né? A gente sabe que aí fica um grande cinza, assim, né? Não é nem preto nem branco, fica aquela sujeira ali no meio, a gente não sabe muito bem quem é quem. Se a gente pega por doenças específicas, é um pouco diferente. A gente sabe, por exemplo, câncer de testículo, cura quase todo mundo, tá? Câncer de mama em estágio inicial, ou seja, quando tá só a doença na mama e não está na axila. A gente cura mais de 90% dessas mulheres, tá? Cura mesmo, some a doença de todo, tá? Câncer de cólon, a gente cura de 60% a 70% dessas pessoas, tá? E tem doenças cujo tratamento ainda não é muito bom, não está tão avançado quanto em outras doenças, como por exemplo os tumores cerebrais, que a gente não consegue índices de cura muito grandes, a gente consegue controle de doença a longo prazo, né? Então o tratamento não consegue sumir a doença, mas consegue controlar por um longo período. Boa parte dos cânceres de pâncreas também, quando ele não está mais no pâncreas, que são 80% dos casos, a gente não consegue mais curar essa doença. O que a gente faz é, com remédios, botar ela bem baixa, sem sintomas e controlar por longos períodos, tá? Então, depende de cada caso, tá? Mas se a gente pegar como um todo, a gente ainda consegue curar 60%, tá? Isso vem aumentando, né? Se a gente pegar assim, há 100 anos atrás, a gente não curava ninguém. A gente começa a curar lá em 1890 e pouco, que a gente começa com a primeira cirurgia para câncer de mama, radioterapia vem lá em 1900 e pouco, químio começa com mais força a partir de 1950 ali, né? E a gente começa com esses medicamentos fantásticos, alvos, tudo, a partir da década de 90. Só agora, há 4, 5 anos, a gente começou com a imunoterapia. Então, acho que nos últimos 10 anos, a gente melhorou mais do que nos últimos 1000 anos de tratamento. Tá? A gente está avançando muito rapidamente. E esse 60%, eu acho que a gente vai botar para 70%, 80% em breve, viu? Então, a gente está numa trajetória ascendente, a gente não sabe onde vai chegar ainda. Então, são boas notícias que a gente tem nesse aspecto.